Sabemos que o número real C e números reais não nulos x, y e z, 2 a 2 distintos, satisfazem essas igualdades aqui. Primeiramente, mostra que C é igual a menos 1. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, a gente tem realmente várias igualdades. A gente tem 3 sinais iguais ali. Só que a gente não consegue trabalhar com várias igualdades ao mesmo tempo. A gente só consegue trabalhar com uma equação e, portanto, uma equivalência entre diferentes membros, né, de uma equação. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar em fazer é em separar e analisar só duas somas diferentes, né? Vamos pegar essas duas aqui, por exemplo. Vou botar aqui A. Então, a gente tem que x mais y sobre z mais z sobre y é igual a y mais z sobre x mais x sobre z. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é definir um denominador comum, né? x, y, z, o produto entre todas as variáveis aqui no denominador. E agora aqui a gente vai ter x ao quadrado yz mais xy ao quadrado mais xz ao quadrado. Isso vai ser igual a y ao quadrado xz mais yz quadrado mais x quadrado y. Aí agora a gente já pode ignorar aqui esse denominador. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é botar de um lado só da equação essas duas parcelas aqui, né, que tem a mesma quantidade de fatores, né, que são as maiores, tem 4 fatores. Então, a gente põe aqui x ao quadrado yz menos y ao quadrado xz. Isso vai ser igual a, daí todo o resto a gente põe do outro lado. Vai ser yz quadrado mais x quadrado y menos xy quadrado menos xz quadrado. Aqui a gente pode botar x, y, z em evidência. E a gente vai ter x menos y. E agora, aqui é um quadrado, parece um z. E agora aqui, a gente pode ver que a gente tem 2z quadrado. Então, a gente pode botar esse z quadrado em evidência, y menos x. E a gente vai ter aqui mais, podemos botar xy em evidência, x menos y em evidência. Então, a gente já conseguiu encontrar um fator comum entre as duas igualdades da equação. Só é seguir com sinais invertidos, mas isso a gente consegue resolver multiplicando, né, por menos 1. E com isso, a gente pode dividir toda a equação por x menos y. Com isso, a gente vai ter que x, y, z vai ser igual a menos z ao quadrado mais xy. Então, a gente chega, por fim, nessa equação aqui. E isso que a gente analisou essas duas primeiras igualdades aqui, né? Só que a gente já consegue notar que, por simetria, como os números são dispostos assim da mesma forma, se a gente pegar e analisar as outras igualdades, no caso a gente analisou essa igualdade, mas se a gente analisar a igualdade desse com esse ou desse com esse, a gente chegaria nos números da mesma forma. Ou seja, a gente tem essa equação aqui, só que também a gente pode chegar numa outra equação fazendo exatamente essa mesma análise, só que com as variáveis em lugares trocados. A gente pode chegar que x, y, z é igual a x vezes z menos y ao quadrado, né, o que sobrou aqui nesse produto. E, por fim, x, y, z é igual a y vezes z menos x ao quadrado. De novo, o número que estaria sobrando nesse produto aqui, né. E essas 3 igualdades aqui que a gente acabou de definir vão ser bem importantes. Mas, enfim, a gente ainda não conseguiu provar que c vai ser igual a menos 1. Mas olha só, uma coisa que a gente pode pensar com essas equações é que se a gente fizer uma menos a outra, a gente consegue cancelar esse primeiro lado, né, das nossas equações. Se eu pegar aqui, por exemplo, e fazer a equação 1 menos a equação 2, no primeiro membro eu vou ter xyz menos xyz, portanto, igual a 0. E depois eu vou ter xy menos z ao quadrado menos xz mais y ao quadrado. Então, a gente pode botar esses que têm um x no fator de um lado da equação. E a gente já pode botar o x em evidência também. Nesse caso, a gente teria menos x, que multiplica y menos z. Isso vai ser igual a y menos z ao quadrado.
Só que aqui a gente já consegue notar y² menos z². Só que aqui a gente já consegue notar que a gente vai ter um produto notável, né? Que a gente vai ter a diferença entre dois quadrados, a gente vai ter y menos z vezes y mais z. Isso vai ser igual a menos x vezes y menos z. Então, dividindo toda a equação por y menos z, a gente tem que menos x é igual a y mais z. Então, a gente chega aqui x mais y mais z vai ser igual a 0. Isso vai ser uma relação também muito importante para a nossa resolução. Agora, vamos pensar assim, a gente tem que envolver o C, né, nas nossas igualdades também, que coisa que a gente não fez até agora. Mas assim, se a gente analisar cada igualdade, assim, de cada soma com C, ou seja, a igualdade disso aqui igual a C, isso aqui igual a C e isso aqui igual a C, a gente pode somar essas três igualdades, né, que daí a gente continuaria mantendo o C de um lado só da equação, e a gente iria somar, então, cada uma dessas somas aqui. Dessa forma, a gente teria x mais y mais z, aí depois mais y sobre z, mais z sobre y, mais z sobre x, mais x sobre z, mais x sobre y, mais y sobre x. E tudo isso vai ser igual a 3c. Só que olha só, a gente já tem aqui alguns denominadores em comum, né, que se a gente somar, a gente consegue ter, assim, resultados interessantes. A primeira coisa que a gente pode notar é que a gente já chegou na conclusão de que x mais y mais z é igual a 0, né, como a gente viu aqui. Então, isso aqui a gente pode só substituir por 0. Então, a gente vai ter aqui 3c vai ser igual a primeiro aqui, a gente tem y sobre z, e a gente também tem aqui x sobre z. Então, vai ser igual a y mais x sobre z, mais, a gente vai ter também x mais z sobre y, a gente vai ter também y mais z sobre x. Só que olha só, como a gente já chegou aqui x mais y sobre z igual a 0, se a gente isolar aqui, por exemplo, x, a gente vai ter que y mais z é igual a menos x. Se a gente isolar, no caso, o y mais z, né? Só que o y mais z, ele tá aqui, ó. Tá aqui. Então, a gente pode substituir ele por menos x. Não, perdão, y mais z tá aqui. Então, a gente pode substituir... Y mais z tá aqui. A gente pode substituir isso, então, por menos x. Só que, olha só, a gente sempre vai ter, então, aqui nesse primeiro caso, menos z sobre z. Aí depois a gente vai ter menos y sobre y. E aqui a gente vai ter menos x sobre x. Então, a gente vai chegar aqui, 3c é igual a menos 3, porque cada um desses vai virar 1. 1, 1 e 1. Então, a gente vai ter que c é igual a menos 1. Então, a gente já tem a primeira resolução aqui para a questão A. Agora, vamos para a segunda parte da questão. Exiba pelo menos uma solução x, y, z para a equação dada. Então, olha só. A gente não tem um sistema de equações, exatamente, a gente só tem várias igualdades. E a gente tem, por enquanto, a soma aqui entre as nossas três variáveis. Então, o que a gente pode fazer, na verdade, é definir um valor para uma variável só, um x, um y, um z, e depois tentar descobrir o valor das outras duas. Isso vai ser bem interessante, porque, olha só, se a gente, por exemplo, definir que x igual a, não sei, 2, um valor bem comum, assim. Vamos dizer aqui, ó, botar aqui, ó, b. Seja x igual a 2. A única coisa é que ele só não pode ser nulo, mas de resto, tudo bem. Vamos pegar, então, um número inteiro, natural, assim, pra gente conseguir manipular as outras equações. Então, a primeira coisa que a gente tem é que y mais z vai ser igual a menos 2. Só que olha só, uma outra coisa que a gente pode perceber também é que se a gente pegar essa terceira equação aqui e substituir o valor de x que a gente definiu, a gente vai ter 2yz é igual a yz menos 2², que vai ser 4. Então, a gente vai ter que, diminuindo yz dos dois lados, a gente tem que o produto entre yz é menos 4. Então, a gente tem dois valores, a gente sabe a soma e o produto entre os dois. Então, a gente pode simplesmente definir um polinômio, p de A, por exemplo,
que seja igual a ao quadrado. Aqui, no caso, seria menos o valor da soma, né? Então, isso aqui ficaria mais 2A. E ali, o produto, menos 4. Então, se a gente definir que isso é igual a zero, pelas relações de giro, a gente consegue, então, encontrar os dois valores, tanto para x quanto para y. Resolvendo isso, a gente vai ter menos 2 mais ou menos raiz de... no fim, o b ao quadrado menos 4ac vai dar 20, que daí vai ser 4 mais 16. E aqui dividindo por 2. Então, a gente vai ter menos 2 mais ou menos 2 raiz de 5 sobre 2. E aqui a gente consegue cortar esses dois aqui. Então, no fim, a gente vai ter menos 1 mais ou menos raiz de 5, sendo que cada um desses valores vai ser um valor para x e um valor para y. Então, a gente pode dizer aqui que x igual a 2, y igual a menos 1 mais raiz de 5 e z igual a menos 1 menos raiz de 5. Para fazer a prova real aqui, a gente pode somar todos esses valores e ver que vai de fato dar zero. Então, pode dizer que essa é uma resolução, é uma solução, né, para essas desigualdades viável. Então, vamos escrever aqui. 2 menos 1 mais raiz de 5 e menos 1 menos raiz de 5 e tá resolvido o nosso problema.